Nos últimos dias a gente tem visto uma baixa demanda por Bitcoin, mercados internacionais com várias tensões e isso está refletindo no preço e no gráfico. Eu vou mostrar para vocês porque isso pode estar mais perto de acabar do que muita gente imagina. Se você não me conhece ainda, eu sou o Viçoso, analista cripto há muitos anos. Não deixe de fazer a sua inscrição aqui porque nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo valor para quem quer construir patrimônio de forma sólida utilizando o mercado cripto. E se o que eu mostrar aqui fizer sentido, não deixe de deixar o seu like aqui para eu saber que valeu a pena. Bora para a análise de hoje. Bom, a gente consegue observar aqui no tempo gráfico de 4 horas uma lateralização aqui desde que a gente marcou o fundo local aqui dos 59 mil dólares e tivemos um repique aqui considerável já de cerca de 20%. Depois desse repique, o preço não conseguiu ter demanda suficiente para continuar uma movimentação de alta e a gente começa a lateralizar. Muita gente começa a ficar desanimado com essa lateralização porque sim, ela é chata, ela é dolorosa para quem está com os preços médios muito acima e ela também é dolorosa para quem quer pânico extremo para poder realmente entrar e montar posições mais fortes. Porém, ela pode estar muito mais próxima de terminar, pelo menos essa lateralização local, do que muita gente imagina. E eu vou mostrar para vocês o porquê dessa baixa demanda nos últimos dias, o que está acontecendo no cenário internacional. Bom, a gente vê aqui no cenário internacional muita tensão. Trump avisando ontem aí que pode a qualquer momento atacar o Irã e a gente sabe que conflitos, guerras, tensões internacionais acabam diminuindo o apetite a risco e isso contribui para essa falta de apetite para o mercado cripto. Hoje, uma nova atualização desse contexto, a gente vê que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu contestar as decisões do Trump sobre as tarifas. Maiores tensões, maior conflito interno e externo, levando aí mais uma vez ao apetite do investidor reduzir. Paralelo a isso, o que a gente pode ver? Nos últimos dias a gente teve também algumas questões ligadas a regulamentações que prejudicaram o Bitcoin. A gente teve aqui a questão da Basileia 3, que é basicamente uma regulamentação que entrou em vigor agora, falando que basicamente os bancos têm que ter um capital parado para poder ter criptoativos. Então, a gente teve uma regulamentação negativa que entrou em vigor, fazendo com que dificulte a aquisição de criptoativos pelos bancos. Então, isso já está sendo contestado também, mas a gente percebe uma névoa ali, uma regulamentação ruim a princípio para o Bitcoin, uma contestação dessa regulamentação. Então, a gente vê que o circo está todo se moldando ali para que a gente tenha conflitos, para que a gente tenha ali uma narrativa de medo extremo. Então a gente observa que a questão do Bitcoin, ele foi classificado como um ativo de 1.250% de risco. Paralelo a isso, a gente pode ver aqui, que o dinheiro comum em espécie, ele tem a taxa de risco ali de 0%. Essa taxa de risco, ela está ali altamente ligada à necessidade dos bancos terem capital reserva para cada capital que eles tenham daquela classe de ativos. Isso é muito ruim para o Bitcoin a médio prazo, mas já estamos vendo ali um movimento de contestação e logo a gente deve ver ali alguma atualização dessa questão da regulamentação. Paralelo a isso, a gente vê aqui que a gente está entrando no 5º mês consecutivo de queda do Bitcoin. Isso já me traz um sentimento mais positivo, porque mesmo que a gente rompa essa lateralização aqui para baixo, na minha opinião, é muito difícil a gente ainda ter várias e várias semanas consecutivas de queda sem ter pelo menos um respiro considerável. Porque se a gente observar aqui no histórico, a gente nunca teve mais do que 6 meses seguidos de queda. Então a gente observa que aqui, o mês que a gente teve a sequência de meses, com maior questão de queda, em 2018, a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Isso atrai o início do mês até o fechamento do mês, então 6 meses seguidos onde que o preço se desvalorizou consecutivamente. Agora, no momento atual, a gente está entrando no 5º mês, a gente está concluindo o 5º mês que isso está acontecendo, então fevereiro é o 5º mês de desvalorização, mas de uma maneira geral é muito óbvio que a gente não deve continuar por muitos e muitos meses. Então, se caso a gente
tiver aí entre mais 1 a 2 meses de desvalorização no máximo, na minha opinião é uma questão muito provável de acontecer para a gente ter pelo menos um respiro. 1 a 2 meses daria ali 4 a 8 semanas, ou seja, a gente está na iminência de ter pelo menos um respiro muito provável nos próximos dias. Paralelo a isso, o que a gente pode ver? Que apesar desse respiro iminente, a gente tem ali uma possibilidade de queda ainda, um espaço de queda muito grande. Esse indicador aqui me mostra o quanto que a gente tem ainda de potencial de pessoas estarem com prejuízo acumulado. Por quê? A gente vê que em todo fundo cíclico, né? Aqui o fundo de 2018, aqui o fundo de 2023, aqui o fundo anterior em 2016, a gente vê que a gente teve o fundo sendo formado com muitos e muitos investidores, né, no prejuízo. Então a gente vê aqui, toda vez que o gráfico ficou vermelho aqui, ou seja, um altíssimo grau de prejuízo não realizado, ou seja, as posições que estão abertas estão em prejuízo. Não quer dizer que a pessoa vai continuar com aquele prejuízo, mas quer dizer que naquele momento onde o gráfico está medindo ali, as posições líquidas estão em prejuízo. Então a gente observa que a gente ainda tem aqui um espaço até a gente chegar na linha neutra aqui e um grande espaço até a gente ter realmente um fato, né, um evento que caracteriza ali um medo extremo que possa marcar realmente o fundo cíclico, que é aquele fundo que geralmente a gente não trabalha mais abaixo dele no próximo ciclo. Paralelo a isso, a gente vê que os ETFs estão vendendo muito forte nos últimos tempos. A gente observa que, das últimas 2 semanas, a gente teve um fluxo constante de saída de ETFs. Então, a gente observa aqui 2.500 unidades de Bitcoin sendo vendida pelos ETFs, né? A soma de todas as saídas, 2.000 unidades. Aqui a gente teve 1.500 unidades. Aqui a gente teve um dia de inflow, né, que são entradas, mas olha só a desproporção, né? No dia que entrou 227 unidades versus 2.000 unidades saindo consecutivamente nos últimos dias. Então, a gente precisa ver, né, esse movimento de entrada voltando a acontecer, como a gente teve aqui até uma certa entrada aqui, que foi no início daquele repique que a gente teve no início aqui de fevereiro. Olha só, 2.000 unidades consecutivamente, 5.000 unidades, um dia após o outro, com constância, para a gente começar a ver aquele rompimento daquela lateralização tendo um rompimento positivo. Agora, um gráfico que é mais abstrato, mas que mostra para a gente o que vem acontecendo com o mercado cripto, e isso aí é uma coisa que para alguns pode ser positivo, para outros negativo, mas a gente vê que no ano passado o Bitcoin trocou muito de mãos. Então a gente observa que a gente chegou a ter já mais de 70% de Bitcoins na mão de investidores comuns, tradicionais, pessoas comuns. E agora a gente vê cada vez mais os fundos, as empresas e os governos entrando no jogo e deixando uma briga de gente grande. Toda essa conjuntura, de certa maneira, eu vejo que acaba sendo positiva para o Bitcoin no médio prazo. Por quê? Agora, além da gente ter, né, investidores comuns com grande interesse, os governos também estão aguardando e tendo interesse de acumular nas regiões mais inferiores. Então, se você é uma pessoa que está entrando no mercado cripto, recentemente, nunca teve contato com esses ciclos, com esses movimentos explosivos, esses movimentos de medo extremo, é interessante que você acompanhe dia após dia o mercado, porque as coisas mudam e acontecem muito rápido nesse mercado. Da mesma forma que a gente está vendo aqui uma conjuntura de baixa, uma conjuntura de falta de interesse, basta uma única notícia para o apetite ao risco voltar, para o investidor grande querer voltar a se posicionar e a gente reverter, pelo menos a curto prazo, essa tendência de baixa. A gente percebe aqui no gráfico que a gente ainda tem espaço para cair se a gente observar quedas anteriores mais acentuadas, porém a gente já começa a notar uma desaceleração da pressão de venda. Então a gente passou por um interesse em realização de lucro e prejuízo, que foi essa queda mais acentuada que a gente teve, e a gente está passando agora por uma região de limbo, uma região de falta de interesse, que acaba sendo melhor do que uma região de interesse vendedor. Por quê? Olha a diferença, né, dessas barras iniciais aqui, dessa última movimentação de baixa, para
essas últimas duas movimentações dessas últimas 2 semanas. A gente vê que são candles menores, que são candles pequenos, começando a deixar sombra na região inferior. Então a gente tem aqui uma probabilidade maior da gente ter um repique, tá? Mesmo que a gente rompa esse padrão aqui para baixo, a gente ainda tem a possibilidade da gente capturar a liquidez aqui que ficou para trás no 59, né? E voltar a ter esse respiro para depois fazer um topo descendente e continuar o nosso movimento aqui até acharmos o nosso fundo cíclico. Esse fundo cíclico, não adianta você que é investidor novato ficar achando e falando, eu vou aguardar esse fundo cíclico para me posicionar, para comprar o Bitcoin, para fazer trades, que realmente vai ser a hora ideal. Não adianta você pensar desse jeito, porque quando esse momento chegar, você não vai querer comprar, ninguém vai estar falando bem do Bitcoin, vai ter algum fato muito extremo que vai levar muita gente a pensar que o mercado vai a zero, que o mercado acabou, que realmente a gente não vai ter mais um apetite a esse ativo. E quando menos esperar, a gente retoma, a força compradora acaba tomando o controle novamente e a gente começa a ter uma recuperação para iniciar um novo bull market. Então, eu já vi isso acontecer várias outras vezes. Quando eu falo de forma resumida, parece ser muito simples, mas para quem realmente estiver com a pele em risco nesses momentos, é necessário uma análise constante e consciente de todos os fatores e de todo o contexto para tomar as melhores decisões. Se você quer acompanhar as decisões que eu for tomar no dia a dia, com as minhas próprias carteiras, com as minhas próprias operações, não deixe de continuar acompanhando esse canal aqui, porque eu vou começar a postar regularmente análises, informações, estratégias que eu estou utilizando no momento. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, não deixe de me seguir também no Instagram, porque eu compartilho lá a minha rotina, fazendo operações, fazendo análises e fazendo investimentos neste mercado. Te vejo em breve no próximo vídeo e se você gostou, não deixe de deixar o seu like para eu saber que realmente valeu a pena e que você conseguiu captar a mensagem. Até lá!